livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, foi essa mensagem do dia. Amém. De repente Deus já está chegando aí. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E o versículo... Glória a Deus. Versículo de número... É 16, né? Então 3 é que nós vamos ler, deixa marcado aí, exatamente. Capítulo, deixa marcado, Deus disse a você, que nós vamos ler também. Atos capítulo 16, versículo de número 26. Amém, agora chegou. Depois nós vamos ler lá, em nome de Jesus, depois eu explico. Que diz assim a palavra do Senhor, Atos 16, versículo 26, que diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos todos as prisões de todos. Amém? Amém. Então nós vamos lá para Atos capítulo 3. Você vai deixar marcado aí onde a gente leu, e diz assim a palavra do Senhor: e Pedro e João subiram junto ao templo a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Amém? Vamos orar agradecendo. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te louvar, ó Deus, queremos te agradecer pela tua palavra lida. Nessa noite estamos aqui diante da tua igreja, Senhor, para ministrar para ela. Deus, que o teu Espírito Santo vai possa nos guiar, que as mentes, ó Pai, os corações possam estar cativos à tua palavra nessa noite. Para isso, ó Pai, estamos aqui porque nós necessitamos de Ti. E Teu Espírito Santo, ó Pai, o Consolador, nesta noite, Ele venha fazer o que Te apraz em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, você pode sentar dando glória a Deus, aleluia aí. Graças a Deus. Nós temos a preocupação explicando aqui sobre a oferta, sobre o dízimo, né? Nós entendemos que o dízimo quer dizer fidelidade. Quando você dizima, você está dizendo: Senhor, eu sou fiel a Ti, né? Glória seja dada ao Senhor. Então, para ser fiel, né, você tem que dizimar a casa do Senhor. Amém? Graças a Deus. Foi nos dado o tema sobre o de repente de Deus, mas o Senhor, Ele leva a gente para ministrar para a igreja sobre como é que vai chegar esse de repente. Não adianta chegar aqui e dizer: mas de repente foi assim. Mas a gente entende que dentro da palavra do Senhor tudo tem uma história, tudo tem um porquê. Precisamos entender como é que Deus quer agir em nossas vidas, como é que Deus quer fazer da maneira que Ele quer. Então, quando nós lemos lá no livro de Atos, onde ele diz que de repente veio tão grande, né, um terremoto, e a Bíblia diz que todas as portas se abriram. E nós começamos a entender, irmãos, que a salvação, a morte de cruz, ali é envolvido um pacote. E esse pacote está incluindo todas as portas. Então todas as portas de nossa vida, ela tem que ser aberta. O cristão, ele não pode ser vitorioso numa área e ser derrotado na outra, não. Porque Jesus Cristo, Ele venceu todas as lutas por mim e por você. Todas as batalhas, irmãos. Todas as enfermidades. Ah, pastor, e por que existe enfermidade? Porque as enfermidades podem vir provocadas por uma enfermidade natural, e pode também vir uma enfermidade que não é de Deus. Porque quando nós nascemos sã. Alguma coisa acontece para que venha uma enfermidade, alguma coisa acontece para que venha acontecer algo nas nossas vidas, ou uma decisão que nós tomamos errado, né? Ou uma seta do inimigo que jogou sobre as nossas vidas. Por isso acontece a morte de cruz. É uma libertação, é um pacote, né? Então as portas de nossa vida, elas precisam estar debaixo da palavra do Senhor. Então, para que esse de repente do Senhor venha
acontecer na minha vida e na tua vida, é preciso a gente estar ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. E a leitura que nós fizemos vai nos levar justamente para uma porta, não é? Eu li justamente no livro em que havia um cego, um coxo, um aleijado, uma pessoa que dependia, para pedir esmola, ele dependia dos outros. E alguém levava ele a esse templo, e a Bíblia faz questão de mostrar que havia uma porta de bronze, uma porta formosa, né? Esse templo construído lá na época do rei Herodes, né? Esse templo muito bonito, e que tinha uma porta, e todo mundo queria ficar nessa porta, porque esta porta era a porta principal em que todos entravam. Inclusive Pedro, João, Jesus já tinha passado por essa porta sem antes ter acontecido nada na vida desse aleijado, desse coxo, porque a Bíblia diz que ele já fazia muitos anos que ia ali. Então, para que esse de repente de Deus venha acontecer nas nossas vidas, já que nós entramos nas portas dos templos, nós viemos à igreja, porque tudo para onde a gente vai tem uma porta. Se você vai para a sua casa, tem uma porta. Se você vai trabalhar, tem uma porta. Se você vem para a igreja, tem uma porta. E se você sair também, você vai ter que sair na porta, né? Por isso que o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato, né? Então precisamos ouvir a voz do Senhor. E para a gente entender a leitura que nós fizemos, eu quero nessa noite falar sobre 3 tipos de pessoas que passaram por essa porta. 3 tipos de pessoas que passam por entre as portas. 3 tipos de crentes que entram nas portas do templo, que vêm em busca do de repente de Deus, que querem ver os milagres de Deus, mas que muitas vezes estão precisando ainda aprender a palavra de Deus. E a primeira pessoa que nós enxergamos nessa leitura que nós vemos, a primeira pessoa que entram pelas portas belas, portas formosas, né? São pessoas que não conhecem o poder de Deus. A Bíblia diz que esse coxo, esse aleijado, todo dia ele estava lá na porta. Ou seja, todo dia ele ia ao templo, mas ele não conhecia o poder de Deus, porque a vida dele continuava do mesmo jeito. A vida dele não mudava, não havia uma progressão, não havia uma mudança, não havia uma conversão. Ele continuava do mesmo jeito e ainda queria mais de repente de Deus. Sabe o que acontece? Tem muito crente que vem para a igreja só para pedir. Somente chega para pedir. Nada faz para o Senhor. Nada faz para Deus. Só faz pedir: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Meu irmão, você realmente está precisando de repente de Deus na tua vida. Essa noite você vai sentir o de repente de Deus. Então a primeira pessoa, irmãos, que nós vemos são pessoas que não conhecem o poder de Deus. O segundo tipo de pessoa que passou por esse templo, por essa porta chamada Formosa, segundo tipo de pessoa são pessoas que conhecem o poder de Deus. Porque a gente entende que o Novo Testamento ele foi marcado após o Atos capítulo 2. Os discípulos que outrora antes agiam de uma maneira, agora eles passaram a agir de outra maneira. Pedro e João, que foi o caso. Ele era acostumado a passar, a dar esmola, de enganar a Deus. E pessoas que passaram por essa porta, assim como nós vemos hoje na igreja pessoas que conhecem o poder de Deus. Você nota a diferença daquela pessoa que conhece a Deus. Irmãos, pode ter luta, pode passar dificuldade, pode ter o que acontecer, mas ele conhecendo a palavra de Deus, ele é diferente. Ele pode ter a maior luta, a maior tribulação, mas quando ele conhece o poder de Deus, ele sabe que aquela história vai mudar. Ele sabe que a luta pode estar demorando, mas um dia ela vai ter fim. Ele sabe que o inimigo vai se levantar, mas também ele sabe que ele vai cair. Ele sabe que ele vai ser tentado, mas ele também sabe que vai ser aprovado. Porque quem conhece o poder de Deus, ele olha para o aleijado, ele olha para o cego, ele olha para o mendigo e diz: eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus. Então, meus amados, se a gente quer ver o de repente de Deus na nossa vida, precisamos conhecer o poder de Deus. Porque a palavra de Deus diz que este poder é loucura para quem não entende. Porque ser crente
negócio para doido. Ser crente hoje é negócio para doido. Mas também não é para qualquer um, não. Não. A Bíblia diz em João 15,16: não fosse vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Deus é quem escolhe. Não adianta eu querer escolher. Deus é quem escolhe cada um no seu lugar. A Bíblia diz que quando Deus mandou Ezequiel profetizar, a Bíblia diz que cada osso vem no seu lugar. Não fica um osso de fora, nem no lugar errado. O osso vai ficar no lugar que Deus quer. Quem conhece o poder de Deus tem a palavra de Deus para louvar, para libertar. Não é verdade, irmãos? E a terceiro tipo de pessoa que passou por essa porta chamada Formosa, sabe quem é? São pessoas que experimentaram o poder de Deus. Veja o que é que diz o versículo. Diz que quando ele recebeu a palavra de Deus, ele ficou de pé. E ele foi logo dentro da casa do Senhor anunciar as maravilhas que Deus tinha feito. Porque quem experimenta o poder de Deus jamais permanece do mesmo jeito. Paulo e Silas, eles oravam e cantavam. E veio um terremoto. E a Bíblia diz que quando esse terremoto adentrou aquele lugar, eu não quero nem dizer quantas portas tinha, porque eu disse que tinha 12, 13, 16, 17. Eu quero lá saber quantas portas tinha. Eu quero saber que só uma porta, o rei do rei, que dizia só a porta, ele abriu foi tudo. Ele pode criar 10 portas, ele vai abrir as 10, não era 12. Ele já deixou logo de reserva. A Bíblia diz, irmão, que o terremoto, quando chegou naquele lugar ali, e tem uma coisa, nem computador tinha nessa época. E foi lançado, porque só quem abre automaticamente é computador. Não foi assim que abriu automaticamente? Essa porta aqui para abrir, alguém tem que abrir. Agora quando tiver no computador não precisa não. Vai abrir automaticamente, né? Então, Pedro e João, ele disse: olha, eu sou uma pessoa, eu conheço o poder de Deus, mas eu também já experimentei o poder de Deus. Agora, em nome de Jesus o Nazareno, se levanta e anda. Meus irmãos, quantas pessoas dentro da casa do Senhor cabisbaixo? Quantas pessoas dentro da casa do Senhor precisando conhecer o poder de Deus? Quantas pessoas na casa do Senhor precisando ter uma experiência pessoal com Deus? Quantas pessoas dentro da casa do Senhor que quando termina o culto, não é que as lutas vão terminar, mas ele tem que sair diferente. Ele tem que sair diferente, porque outrora Pedro e João passavam por essa porta e sempre o aleijado no mesmo lugar. Sempre o aleijado no mesmo lugar. Mas nesse dia, Pedro disse: agora não. Já houve o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Já houve o fogo do Espírito Santo sobre a minha vida. Agora eu sou uma pessoa diferente. Agora eu conheço. Agora eu já experimentei o poder de Deus. Uma palavra só que Pedro ministrou. Milhares de almas se converteram ao Senhor. Milhares de almas se renderam a esta palavra poderosa. Esta palavra que até o defunto, se ouvir, ele obedece. Eu nunca vi na minha vida defunto ter fé, porque eu posso dizer: eu só vou orar pelo ter fé. Você vai orar pela palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus é que tem poder. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. E se Deus mandou, eu vou. Agora eu vou te dizer: tu já imaginou se ele tivesse mandado um cego, aleijado, o coxo levantar e não se levantar? Mas você sabe por que ele tinha certeza que o cego e o coxo ia se levantar? Porque ele tinha intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus sabe o tempo de Deus. Quem tem intimidade com Deus sabe a hora certa de Deus agir, meu irmão. A Bíblia diz que há um tempo determinado. Não adianta a gente procurar um lugar para que Deus venha falar, porque hoje em dia está se levantando muitos movimentos e a gente precisa entender que movimento maior, quem realmente faz o movimento, quem realmente tem poder é a palavra de Deus. A palavra de Deus que ela é revelada para mim e para você. Mas voltando para a palavra que nós temos um homem que foi bem sucedido. Todo mundo aqui quer ser bem sucedido. Todo mundo aqui quer ser sucedido financeiramente. Todo mundo aqui quer ser bem sucedido espiritualmente. E Salomão foi um homem que ele foi escolhido entre todos os filhos do rei Davi
para ser justamente aquele que seria o sucessor do rei Davi, né? Deus aparece a ele em sonho e diz assim: olha, Salomão, pede para mim o que tu queres. Irmãos, coisa boa é quando a gente surpreende a Deus. Deus pediu para Salomão fazer um pedido, e Salomão surpreendeu a Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional. Nós devemos prestar um culto onde o Espírito Santo venha guiar, venha extrair de nós, para que nós possamos verdadeiramente adorar a Deus, mas não adorar de qualquer jeito, adorar em espírito e em verdade, como a palavra do Senhor nos ensina. Como é que a gente adora a Deus em espírito e verdade? Quando a gente está cativo à sua palavra. Amém? Então Deus aparece para Salomão e diz assim: Salomão, pede a mim o que tu queres. E Salomão pediu sabedoria. Irmão, preste atenção. O homem que teve a sabedoria divina é quem escreveu esse livro, que tudo era vaidade. Para a gente entender o que significa essa palavra vaidade quer dizer vã, ou seja, quer dizer nada. Essa palavra ela aparece no começo da Bíblia, não é? Quando a gente vê que Deus criou todas as coisas, e a Bíblia diz que no segundo versículo que a terra era vã, ou seja, era vazia. Então vaidade aqui quer dizer vazio, né? Porque existem dois tipos de vida: uma vida vazia e uma vida transformada por Deus. Não é verdade? As nossas vidas elas foram transformadas por Deus através da palavra de Deus. E Salomão foi um homem em que no começo da sua juventude, no começo da sua idade, ele escreveu o primeiro livro. Não é verdade? Salomão escreveu o primeiro livro, que foi Cantares de Salomão, para a gente adorar ao Senhor. Aleluia, glória para a a gente Deus. prestar a Deus um culto racional, para a gente engrandecer o nome dele, e principalmente que a gente venha deixar nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele possa extrair de mim e de você, não pela condição que você está, não da maneira que nós estamos ou venhamos viver, ou da maneira que nós possamos estar vivendo, mas e sim quando Deus olha para dentro de nós e através do Espírito Santo ele consegue ver e enxergar que dentro de mim e de você há uma vontade de adorar ao Senhor. E essa é a função do Espírito Santo de Deus na terra, que é conseguir extrair o nosso melhor. Então nessa noite, se nós prestarmos atenção à palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai extrair e encontrar em mim você um verdadeiro adorador. Amém? Graças seja dada ao Senhor. Então nós vamos ler no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, em nome de Jesus. Hoje é um culto e bênção, eu louvo a Deus que nós temos alguns visitantes, como já foi anunciado, e é muito importante o visitante vir à igreja, principalmente de domingo. E domingo há muitas ofertas, muitos lugares para se ir, mas quando uma pessoa resolve fazer uma visita no domingo, é porque ele está querendo dizer que aquela semana, ele começou a semana adorando ao Senhor, começou a semana vindo no melhor lugar do mundo, que é a casa de Deus. Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, apenas o versículo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Amém? Vou orar agradecendo por essa palavra. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra lida nesta noite. Deus, que o teu Espírito Santo venha me usar para a tua igreja, que a nossa mente, que o nosso coração, ó Deus, nessa noite, esteja cativo à tua palavra. Porque nós estamos aqui, ó Deus, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz, que o Senhor nessa noite venha falar conosco, ó Pai, mas fale de uma maneira que nós possamos entender. Ó Deus, por isso nós estamos aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós louvamos ao Senhor também, porque nós servimos a um Deus que ele não é limitado. Não é? O nosso Deus ele não é limitado a uma caixinha, não é limitado a uma denominação, ele não é limitado a uma pessoa, ele não é limitado a uma cidade, a um estado, a um país. O nosso Deus, ele não é limitado ao homem, porque ele age da maneira que
desse programa, quero avisar que você já pode ligar. O telefone estava dando um pequeno problema, as pessoas ligando, mas já está liberado. Eu quero apenas reiterar que esse evento que vai haver na nossa catedral para o jovem, que nós conseguimos um espaço na parte da ABB, não vai atrapalhar se você participar do evento da Consciência Cristã e o culto na sua igreja, que será à tarde, no sábado à tarde, dia 18, e no dia 19 pela manhã, e ao meio-dia você terá um almoço lá na nossa catedral. Então, nós estamos aqui, o pastor Marco Cordeiro está falando, e a nossa irmã Esté Carvalho, nós estamos doando, durante o período que nós tivemos aqui. Já tem uma pessoa ligando, então se você ligar durante o período que nós estamos aqui, você não vai participar do sorteio, você vai ganhar direto a inscrição. Você que é jovem, pode ser evangélico, pode ser uma pessoa de qualquer denominação, porque nós estamos aqui nesta manhã, como o próprio pastor Genival já falou, nós não pregamos uma placa, uma denominação, porque se a placa da igreja fosse importante, ela não ficava do lado de fora. E a Bíblia diz que é o povo que está dentro. Então, você participa de qualquer denominação, você vai ouvir a palavra de Deus durante esse seminário, você vai participar de uma comunhão entre os jovens. Então, você que é jovem, quer participar desse encontro, a inscrição, as 4 primeiras pessoas, você vai ligar o telefone 3343-0513, e se você quiser ligar para o meu celular, só preste atenção, durante o tempo que nós tivemos aqui na rádio, é o 8809-0540. Você vai ganhar, eu estou doando 2 inscrições para você, jovem, e a irmã Esté também vai doar mais 2 inscrições. Volto a repetir, durante o período que nós tivemos aqui na rádio, pode ser de qualquer denominação, qualquer pessoa que queira ouvir a palavra do Senhor, participar de uma comunhão entre os jovens, você vai ter esta oportunidade. Amém? Já tem alguém ligando aqui? Atenda aí, em nome de Jesus, essa ligação. Anota o nome aí. Então preste atenção. Nós viemos aqui nesta manhã para falar um pouco da palavra do Senhor. Então, nós aqui, o nome da pessoa e o telefone que a gente retorna aí. Eu quero saber. Eu gostaria de meditar na palavra do Senhor, a palavra de Deus que está no livro de Gênesis, o capítulo 3, apenas o versículo de número 9, que diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Preste bastante atenção. A primeira coisa que nós aprendemos nesta leitura que nós fazemos é que nós servimos a um Deus que fala. O nosso Deus, Ele fala. A Bíblia diz que Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando Deus fala com alguém, quando Deus fala com uma pessoa, é porque Deus tem um propósito, é porque Deus tem um plano. Nós entendemos que nesta passagem em que Deus chamou Adão e perguntou aonde Adão estava, não é que Deus não soubesse aonde Adão estava. Preste atenção. O nosso Deus, Ele é onisciente, o nosso Deus, Ele é onipotente, o nosso Deus é onipresente, ou seja, o nosso Deus, Ele sabe o passado, o presente e o futuro. O nosso Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas. O nosso Deus, Ele tem poder, Ele tem solução para todos os problemas. E o que acontece? Então, se Deus sabe todas as coisas, sabe onde nós estamos, por que então Ele chamou Adão e perguntou a Adão onde Adão estava? Preste atenção, amado ouvinte da palavra do Senhor. Quando Ele disse a Adão onde tu estavas, Deus, Ele estava dando uma oportunidade para que Adão reconhecesse, diante da grandeza de Deus, diante da soberania, Adão era para ter dito assim: Senhor, eu errei, eu pequei, eu desobedeci uma palavra. Deus estava dando uma oportunidade para que o homem se redimisse diante de Deus. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, Deus, Ele sempre nos dá oportunidade para que nós possamos nos redimir e principalmente reconhecer a grandeza de Deus. Esse Deus tão maravilhoso,
um Deus capaz de dar o seu melhor, que foi Jesus Cristo, pela tua vida e pela minha vida. Um Deus, amado, que quando Ele fala, algo de maravilhoso acontece. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus falou para uma pessoa morta e chamou pelo nome. E houve aquele que já estava há 4 dias morto, que nós sabemos a passagem de Lázaro. E este homem ouviu a voz de Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã, você que está ouvindo a palavra de Deus, Ele chama você. Talvez alguém tenha dito uma palavra que tenha magoado o teu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus, Ele sabe onde você está. Deus sabe o teu problema. Deus sabe a sua dificuldade. Mas Ele precisa de uma atitude sua. Assim como Deus precisava de uma atitude de Adão, para que Adão se redimisse. Talvez você não tenha cometido nada, mas uma coisa eu preciso dizer. Deus, Ele te chama pelo nome. Deus, Ele nunca desistiu de você. Ele apenas quer uma atitude. Para que Deus venha operar na nossa vida, Ele precisa de um ponto de partida. E 0 não se multiplica, mas uma atitude tua de chegar diante do Senhor e dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui com todas as minhas falhas ou as minhas virtudes, porque quando nós olhamos para a gente, nós só achamos que nós temos virtudes. Mas o Senhor, quando olha para o ser humano, assim como Ele olhou para Adão, Ele vê que dentro do nosso coração há um desejo de mudança. E eu quero dizer para você que eu vim aqui nesta manhã, enviado por Deus e através do Espírito Santo, para que você não se sinta culpado. Sabe que Deus, Ele está com a mão estendida para você, para te resgatar, para mudar a tua vida. Porque esta palavra, ela tem poder para transformar. Esta palavra, ela tem poder para criar onde não existe. E quando Deus chama Adão e pergunta onde está, Adão não foi capaz de dizer o que ele tinha feito, ou seja, desobedecido a palavra do Senhor. E Deus, na sua onisciência, no seu amor tão grande, ainda continua perguntando: comeste da árvore que ordenei que não comeste? Mais uma vez nós vemos o Senhor dando uma chance, estirando as mãos, se colocando de igualdade contra aquele que transgrediu uma lei que foi instituída pelo Criador. Mas Deus, mais uma vez, Ele deu uma oportunidade. E eu volto a te dizer, meu irmão, minha irmã, você que é jovem, você que está aí no teu cantinho, eu quero te dizer que Deus vai aí onde você está, no teu cantinho. Foi assim que Deus fez com Maria, quando ela foi provida pelo Espírito Santo de Deus. Maria estava no cantinho dela, e Deus foi até onde ela estava. E Deus também vai até onde você está, porque Deus tem poder para quebrar todo o isolamento. Deus tem poder para quebrar toda angústia. Deus tem poder para quebrar todo o vento contrário. Saiba você que nada que você possa ter feito atrapalha a tua comunhão com Deus, porque Deus, Ele é muito maior do que isso. Nesta manhã, Deus pergunta: aonde é que você está? Você está na posição de se redimir diante do Senhor? Você está na posição apenas tão somente de dizer: Senhor, eu estou aqui, faça a sua vontade sobre a minha vida? Ou talvez seja uma pessoa que você ame muito e que talvez o teu amor não tenha chegado até o coração desta pessoa. Às vezes há mulheres ou a esposa que o casal não comungam do mesmo ideal, do mesmo credo religioso. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, ou você jovem que tem um pai ou uma mãe, ou um irmão que usa droga, eu quero dizer para você que a Bíblia, ela enfatiza categoricamente que havia um homem aleijado e que 4 amigos levaram ele à presença do Senhor. Preste atenção, quem precisava da oração era o aleijado, mas não orou, não moveu nada.
Ele foi levado até a presença do Senhor. Então, se você tem alguém que está fora da presença do Senhor, ore por ele, interceda, apresenta ao Senhor. Aonde é que você está? Aonde é que você tem colocado o teu propósito, o teu coração? Nesta manhã, Deus, Ele quer transformar a tua vida através da palavra de Deus. E eu quero orar por você. Eu quero que você creia na oração, porque a palavra do Senhor diz que Ele é Deus de perto e Deus de longe. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, o que habita aqui na terra, ele vai até o encontro de você. Apresenta o Senhor e eu vou orar que Deus vai fazer na tua vida, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amado, foi uma palavra tua que foi lida nesta manhã. Nós sabemos, ó Pai, que há muitas pessoas que precisam verdadeiramente ouvir a tua voz. Deus, eu te peço em nome de Jesus que essa pessoa que te ouviu através desse programa de rádio, que ele venha entender, Senhor, do teu amor, da tua grandeza, da tua soberania, que ele venha entender, Senhor, que o Senhor tem algo muito melhor, que não importa a condição financeira, o lugar onde a pessoa esteja, não importa, Senhor, nada que a pessoa tenha feito, o importante é que a pessoa venha ouvir a Ti e venha Te reconhecer. Ó Deus, envia o Teu anjo. Sabemos que é o Senhor dar a ordem ao anjo a Teu respeito. Envia o anjo para essa pessoa que nesse momento está angustiada. Limpa o coração, ó Deus amado. Faz um renovo, ó Pai. Entra com a providência, porque os recursos humanos já se acabaram. E nesse momento somente o Senhor, com a tua misericórdia, com a tua providência divina. Assim, ó Deus, eu oro e já te agradeço pela vitória do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Agora, em nome de Jesus, tudo que não provém de Ti, Pai, uma libertação, uma transformação, ó Deus amado, começa a fazer uma limpeza dele, em nome de Jesus, Deus. Repreenda agora todo vento contrário, todo espírito contrário na vida do Teu servo, em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, libera a mente, libera o coração, Senhor Deus amado, para que seja curado para a Tua glória, para o Teu louvor. Pai, toma ele nas Tuas mãos, vai guiando os passos dele, Senhor, vai capacitando, vai fazendo uma limpeza, Deus, porque ele veio ao lugar certo nesta noite, para pedir uma oração a Ti, ó Pai. Ele não chegou aqui nesta noite em vão, chegou porque Tu, Senhor, és soberano. Agora, em nome de Jesus, sai todo mal em nome de Jesus, em nome de Jesus amado, todo mal vai se retirando agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome de Jesus, eu ordeno agora em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ordeno, se submeta agora ao nome de Jesus, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus amado, sai! Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus amado. Eu liberto. Eu ministro uma libertação agora. Que a mente dele, Senhor, venha ficar liberta. Sopra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus.
do Espírito Santo de Deus. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Todo mal, livramento do coração. Amém? Amém, irmão Romildo? Amém? Glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Você está em nome de Jesus. A descarga é em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te apresento a tua serva. O Senhor que sabe caminhar e deitar. Toma ela nas tuas mãos. Ela vem porque ela crê na tua palavra. Ser na área que precisa ser trabalhado. Deus, em nome de Jesus. Tu és o Deus que dá todas as chances. Tu és o Deus que faz tudo novo. Está ela aqui nesta noite, Pai, na condição de uma serva. Te coloquei nas tuas mãos. Para que através do teu Espírito Santo o seu trabalho em nome de Jesus. Amém? Vamos agora para ela aí. Pai, em nome de Jesus, te apresenta a tua serva mais uma vez. Toma ela nas tuas mãos. O lar dela, o Senhor te apresenta a família dela. Te apresenta as pessoas que servem junto dela. O Senhor que conhece o desejo do coração. Toma ela nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amado. Dá o microfone aí. Em nome de Jesus, amado. Pai, em nome de Jesus. Começa nas tuas mãos também, Senhor. Vai fazer a obra do dela nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amado. Completa a obra. Porque a tua palavra diz que a obra que tu começaste, tu has de aperfeiçoar. Sabemos que ela é espírita. Reveste ela com o teu poder, com a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quero te apresentar pela vida do irmão Rafael. Toma ele nas tuas mãos, continua protegendo ele, ó Deus amado, no caminho, nas vendas dele, ó Pai. Tu sabe, Deus amado, até onde vai a capacidade, o limite. Mas tu és o Deus que capacita, tu és o Deus que abre todos os caminhos. Toma ele nas tuas mãos, ele é um obreiro da tua casa, Pai. Ministro sobre a vida dele, Senhor, uma mudança para melhor, uma vida de tranquilo, um refrigério da alma no teu tempo e na tua vontade e no teu querer, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, o Senhor ora pela vida da irmã Silvana agora. Deus, reveste ela, quebra todas as barreiras, Senhor. Vai abrindo as portas que insiste estar fechado. Entra com providência, Deus amado. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus que cria situação onde não existe. Toma ela nas tuas mãos, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém? A vida é nada, vai ficar melhor ainda, em nome de Jesus. Não é teu nome? Evelyn. Pai, em nome de Jesus, está aqui Evelyn, essa jovem. E ela veio receber o coração. Te agradecemos pela vida dela nesse lugar. Capacita ela, faz sempre com ela, continua lutando. E que ela venha crescer no temor da tua palavra. Assim eu oro e agradeço pela vida de Evelyn, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, amado, eu oro pela vida de Ingrid. Continua abençoando a vida dela. Toma ela nas tuas mãos, os familiares dela. Sempre ela no colégio, ó Pai. Repreende todo vento contrário. Não deixa que nenhum mal venha acontecer ainda, em nome de Jesus. Que ela venha crescer nos teus caminhos. Toma ela e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Olha aqui pelos três aqui, não é só pelos dois. Em nome de Jesus. Amor. Em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, toma esse jovem nas tuas mãos, Senhor. Deus, que ele venha ter mais compromisso na tua obra, para a glória e do teu nome. Em nome de Jesus. Está fazendo até agora isso aqui. Amém? Quer? Amém? Não teu nome. Maria Eduardo. Senhor, em nome de Jesus, está aqui Maria Eduardo nas tuas mãos. Eu oro pela vida dela, Senhor. Que ela venha ser servida na tua casa. Que ela venha continuar sempre nos teus caminhos, ó Pai. Continua, Senhor, ela protegendo, dando
dado como direi. Mas o teu ministério, para que preparar cada vida dela, venha se cumprir conforme a tua vontade.